do Senhor Jesus. Eu pedi aos irmãos que entrasse em jejum e oração no dia de hoje, pelo menos até as 9 horas da manhã. Eu passei disso, viu? Eu jejuei até mais tarde, porque eu sinto a necessidade para o reino de Deus, para que nós possamos avançar mais na obra do Senhor. Glória a Deus. Quem puder trazer uma água aí para mim, eu agradeço muito. Graça e paz aos irmãos, graça e paz aos irmãos que estão em casa e amigos. Quero mandar um alô na graça e na paz para o irmão Sidney, na cidade de Porto União, Santa Catarina. Tem cuidado lá, auxiliado o Meike, o filho. Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. Queremos agradecer os nossos visitantes. Glória a Deus. Obrigado. Quem está nos visitando aqui, levante a mão assim, por favor. As pessoas que estão nos visitando. Oh, glória. Ali é o senhor Adriano, não é isso? Irmão Adriano, que é amigo do irmão Marden. Viu, Adriano? Se você é amigo do Marden e da esposa dele, é amigo dessa igreja. Amém? E é amigo de Jesus. Ele mora ali no Vamos Ver o Sol, né? É empresário na área de material de construção. É isso? Glória a Deus. Quem estiver precisando de material de construção, procure ali o Adriano. Tá certo, irmãos? Quem estiver construindo suas casas, alguma coisa, louvado seja Deus. Irmãos, vamos orar, mesmo sentados. Você pode ficar sentado. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque estamos aqui na tua casa. Aqui nós podemos te adorar com mais tranquilidade, com mais liberdade, com mais tempo, porque aqui nós oramos, aqui nós louvamos a Ti, aqui nós ouviremos a palavra de Deus, a Sua santa palavra. Portanto, ó Deus, nós lhe agradecemos por isso e por muito mais. Agora, Senhor, abre os céus sobre nós, abre os céus de glória, ó Pai. Manifesta, Senhor, sobre nós o Teu poder, Senhor, a Tua unção, que o mover do Espírito Santo, ó Deus, venha, ó Deus, ser derramado, a unção do Espírito Santo, venha ser derramado, ó Deus, sobre nós, dentro de nós, que Ele venha, ó Deus, tomar de conta de nossas vidas, assumir totalmente as nossas vidas. Nós declaramos, ó Deus, que Ele é o nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão felizes com o nosso visitante, diga assim: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Diga assim: volte sempre. E nós lhe agradecemos, para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amados, aqui na nossa igreja, nosso pastor, ele tem falado, inclusive o nosso pastor não está doente, viu, irmãos? Ore por ele, viu? Mas está orando por ele, viu? Essa chikungunya aí deixou ele meio debilitado. Já está bem melhor, né? Mas ficou um pouco debilitado. Nós temos que orar um pelos outros. E ele tem falado aqui a respeito de avivamento espiritual que está acontecendo nos Estados Unidos, em outros países. Creio que no Brasil também, em alguns lugares. E o sonho dele é ver essa igreja assim, mais avivada, renovada, né? Por isso eu fui tocado para estar trazendo durante aí essas, se Deus permitir, essas 4 quartas-feiras,
falando sobre o Espírito Santo. Amém? E hoje vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Diga assim: o batismo no Espírito Santo. Primeiro porque foi uma promessa de Deus para a igreja. E também é uma necessidade para a igreja. Ele prometeu, porque há uma necessidade da igreja. Primeiramente, para que os cristãos pudessem viver Cristo, viver a vida cristã na sua autenticamente, e também nos capacitar para fazer a obra para anunciar o Evangelho. E então Jesus, antes de subir aos céus, lá em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, diga assim, revestidos de poder. E já ali próximo à sua ascensão aos céus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 8, ele voltou a enfatizar a respeito dessa promessa. Ele disse: mas, diga comigo, mas recebereis poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então ele está dizendo aqui que a igreja, os discípulos, aqueles irmãos da época de Jesus, iriam receber poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Então eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para testemunhar de Jesus, tanto em Jerusalém, na sua cidade, na cidade que eles estavam, como em todas as demais cidades e até aos confins da terra. Então ele prometeu o dom do Espírito Santo, ele prometeu o Espírito Santo à igreja. Bem, batismo no Espírito Santo é um assunto polêmico entre as denominações históricas tradicionais e os pentecostais. Com todo o respeito que nós temos a cada uma delas, nós também somos pentecostais, neopentecostal, o novo pentecostal. Nós temos também a nossa linha a nossa corrente de pensamento a respeito do batismo, não do batismo, mas das evidências, que nós vamos aqui entrar nelas. As igrejas históricas, que são aquelas igrejas tradicionais, afirmam que quando a pessoa recebe Jesus Cristo no coração, ali no ato da conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo, e recebendo o Espírito Santo, já recebeu a bênção completa. Ou seja, além da segurança da salvação, ela também já está cheia do Espírito Santo. Essa linha das igrejas históricas tradicionais pensam assim, que é só receber o Espírito Santo, pronto, não precisa mais, agora é só ir pregar o Evangelho. Amém. E eles
se fundamentam biblicamente em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Está correto isso aqui. Agora, esse aqui é um batismo, é o batismo no corpo de Cristo. Quando você ouve a palavra, o pastor pregou a palavra, ou o missionário pregou aqui a palavra, e você entendeu, e você creu, e você diz: pastor, eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor vai orar por ti. Ali a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar dentro de você, ali na sua conversão. Ali é um batismo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que te dá o direito de você pertencer, ou seja, a entrar no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Diga assim: o corpo de Cristo é a igreja, e Cristo é o cabeça. Pois bem, também eles se fundamentam em Efésios capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então eles se fundamentam nesses versículos e outros mais que eu não coloquei aqui, para dizer que só basta a pessoa receber o Espírito Santo na sua conversão e pronto. Não tem mais aquele enchimento que nós falamos: batismo no Espírito Santo. Bem, já a posição da maioria das igrejas pentecostais, elas dizem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência separada da conversão. Os irmãos estão entendendo? As igrejas pentecostais, elas acreditam que o batismo no Espírito Santo, que é esse enchimento, o derramado do Espírito Santo em nossas vidas, é uma experiência que acontece depois que a pessoa se converte. Um famoso teólogo, ele diz assim, que a experiência cristã de salvação compreende duas etapas. Na primeira etapa, o crente passa a ter o Espírito Santo. Diga assim: na primeira etapa, o crente passa a ter o Espírito Santo. Na conversão, ele recebeu o Espírito Santo, ele passa a ter o Espírito Santo. Aí ele diz aqui: na segunda etapa, que é o enchimento do Espírito Santo, que nós chamamos o batismo no Espírito Santo, o mergulho, o enchimento. Nessa segunda etapa, eu apenas não tenho o Espírito Santo, mas além de ter o Espírito Santo, isso é a frase certa, é essa: além de termos o Espírito Santo, agora ele passa a possuir a nossa vida. Seria uma forma, diz aqui o teólogo, seria uma forma de presidente, é o que manda. Porque você pode ter o Espírito Santo e você não deixar ele mandar em você. Pode ou não pode? Você pode ter o Espírito Santo, mas quem dá as ordens é você. Porque você tem o Espírito Santo, mas você não está deixando ele assumir todo o espaço de sua vida. Esse copo tem água, não tem? Essa taça, ó, está quase cheia, mas não está totalmente cheia. Mas o rapaz fez certo, né? Senão ia derramar. Está por aqui, ó.
tem água, mas não está cheia. Existe um espaço que pode colocar qualquer outra coisa aqui, não pode? Um óleo, um azeite, não pode? Porque tem espaço. Se isso aqui tivesse cheio, se você colocar qualquer substância aqui, vai derramar, porque está cheio. Quando o crente, ele é transbordado, ou seja, quando ele deixa o Espírito Santo comandar toda a sua vida, tudo que tenta vir de fora, não consegue ficar, porque você está cheio, está transbordando. Mas se você deixar algum espaço na sua vida, algumas coisas você vai aceitar, porque está havendo um espaço. É por isso que a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, coloca aí, que nós não devemos apagar o Espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Quando é que eu apago o fulgor do Espírito? O poder do Espírito Santo na minha vida? Quando eu cometo algum pecado, quando eu cometo alguma transgressão, quando eu cometo algum deslizes, algum pecado. Por quê? Eu tenho o Espírito Santo, mas o pecado vai impedir dele avançar na minha vida. A pessoa esfria espiritualmente. E o crente frio espiritualmente, ele não tem prazer de ler a Bíblia, ele não tem prazer de orar, ele não tem prazer de vir à casa do Senhor, ele não tem prazer de ofertar, de dizimar, ele não tem prazer de se envolver na casa do Senhor. Ele é um crente social. Ele não é um crente espiritual, ele se torna até um crente carnal. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, coloca aí, meu irmão, por favor. Como é que diz lá? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Os irmãos entenderam? Uma pessoa quando está alegre, animada, ela quer ir para todo lugar, ela quer ir, vamos ali, vamos fazer isso, vamos, não é assim? Mas a pessoa triste, não quer sair de casa, ela não quer comer, ela não quer fazer nada. Assim é o crente que está fazendo alguma coisa errada, que entristece o Espírito Santo. E termina apagando o fulgor do Espírito Santo. Então, amados irmãos, segundo esse teólogo, todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente está cheio do Espírito Santo. Alguns até se encheram do Espírito Santo, mas depois esvaziou. Quando eu estou falando ser cheio do Espírito Santo, eu não estou dizendo que o crente, ele perde o Espírito Santo. Eu não acredito que o salvo, a pessoa que foi salva, perca a salvação. Eu não acredito. Ele pode esfriar. Ele impede o agir do Espírito Santo na vida dele por causa do pecado. Os irmãos estão entendendo? Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas para Jesus. São duas coisas distintas. Uma coisa é ser salvo, e outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Tem muitos crentes por aí que são crentes, receberam o Espírito Santo, até foram cheios do Espírito Santo, até foram batizados no Espírito Santo, mas aí se desviaram, fizeram coisa errada, deu bobeira, esfriou espiritualmente, mas é crente, mas não está fazendo a obra. É como o carro. Como é que o carro funciona? Para ele andar, tem que botar o quê? Diga, o combustível. Mas se acabar o combustível, ele deixa de ser carro? Deixa? Se o carro, você enche o tanque do seu carro de gasolina, aí você anda, vira, vai em Cristiano Castro, vai em Bom Jesus, vai em Brasília. Se você não reabastecer, né, o carro vai funcionar? Sim ou não? Está fraco demais, aqui ninguém nem abre. Tem uns aqui, umas duas pessoas abriram a boca. Sim ou não? Não. Entendeu? Por quê? Porque está sem o combustível. Não é assim? Assim é o crente. Se o crente não está cheio do Espírito Santo, não está dominado pelo Espírito Santo, ele não deixa de ser crente não. Ele é crente, frio, é crente. Mas ele não consegue fazer a obra de Deus como Deus gostaria e que deve ser feita. Porém, amados irmãos,
houve casos na Bíblia que, ao receber o Espírito Santo, a pessoa também foi cheia. Porque existe na Bíblia, você vai encontrar na Bíblia assim, que há momentos que a pessoa recebeu o Espírito Santo, né? Recebeu o Espírito Santo, mas não foi cheia do Espírito Santo. E já teve um momento que a pessoa recebeu o Espírito Santo, e naquele momento ela foi transbordada pelo poder de Deus. Então a Bíblia vai dizer aqui que exatamente no Pentecoste, aqueles irmãos que estavam ali, a Bíblia fala de 120 discípulos. Eles já eram discípulos, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. E o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, porque Jesus não tinha subido. E Jesus disse que depois que ele subisse, ele mandaria o Espírito Santo, tá certo? E eles acreditaram. Diga assim, eles acreditaram. Aí a Bíblia diz aqui, amados, em Atos capítulo 2, e o versículo 1 até o versículo 4, né? Que eles então, obedecendo a ordem de Jesus, eles foram orar, subiu para o cenáculo e foram orar, 120 discípulos, orando, aguardando a promessa de Jesus se cumprir na vida deles, que era receber o quê? O Espírito Santo. E naquela hora, a Bíblia diz que, parece que foi mais ou menos 10 dias, eles orando, e também Pedro falando dos feitos de Jesus. Aí a Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar, reunidos, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, nessa situação aqui, no caso dos discípulos lá em Pentecoste, tanto eles receberam o Espírito Santo, como também foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz assim: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ali eles receberam o Espírito Santo e ao mesmo tempo foram transbordados pelo Espírito Santo, porque eles tinham uma missão. Qual era a missão deles? Pregar o Evangelho, não é isso? E o que é que Jesus falou em Atos capítulo 1 versículo 8, né? E ser-me-eis e recebereis poder. Diga assim, bem forte toda a igreja: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em todos os lugares. Se cumpriu aqui no capítulo 2 de Atos. Eles receberam e ali mesmo eles foram cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Já com os samaritanos, diga assim, já com os samaritanos, a experiência ali foi diferente, porque ali foi uma experiência separada, porque eles receberam a palavra de Deus, só depois eles foram cheios do Espírito Santo. Talvez você que recebeu a palavra, talvez alguns aqui e alguns que estão em casa, que receberam a palavra de Deus, no dia da sua conversão, recebeu o Espírito Santo, mas você não foi cheio do Espírito Santo. Não se preocupa não, da partir de hoje, ao você continuar ouvindo esses ensinamentos, Deus vai te encher do Espírito Santo. Porque quando se prega a palavra, quando se anuncia o Evangelho, a palavra gera fé. E uma das coisas que precisa para você ser cheio do Espírito Santo é a fé. Diga, é a fé. Então, com os samaritanos foi diferente. Eles ouviram a palavra, foram batizados no batismo de João para o arrependimento, como diz,
mas só depois eles receberam o Espírito Santo e foram cheios, batizados no Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer aqui, Atos capítulo 8, versículo 14 em diante, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, receberam o quê? Os irmãos de Samaria, aqueles homens lá de Samaria receberam o quê? Receberam a palavra de Deus. Aí o que eles fizeram? Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Versículo 16: porque sobre aqui? 16: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Continue. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Continue. E vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição isso aí deixa para lá, é outra coisa. Então, irmãos, eles receberam o Espírito Santo depois da conversão, quer dizer, eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que você que se converteu e ainda não foi cheio do Espírito Santo, não se apavore, não fique triste, porque doravante, a qualquer momento, você pode ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo depois da sua conversão. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi cheio, também aconteceu com ele. Os irmãos lá atrás, estão entendendo? Estão entendendo? Está dando para entender o que eu estou falando aqui, irmãos? Eu estou falando rápido demais? Não. Então, irmãos, o pastor de volta fala bem devagarinho, né? Glória a Deus, eu preciso melhorar mais. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus a caminho para Damasco, mas ali ele não foi cheio do Espírito Santo, não. Ele só foi cheio do Espírito Santo depois. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Isso depois que Paulo tinha se encontrado com Jesus. Aí Jesus, numa visão, falou com Ananias para levar a sua mensagem para Paulo. Aí diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E Ananias, versículo 17: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já era crente, não era crente, irmãos? Já era crente ou não era crente? Irmão Saulo, ele já tinha se encontrado com Jesus. Aí Ananias, obedecendo a ordem de Jesus, foi até a casa de Judas, entrou lá na casa e pôs as mãos sobre a cabeça de Paulo. Na época se chamava de Saulo, eram dois nomes que ele tinha, depois se explica isso aí. Aí diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas, diga assim, e sejas cheio do Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo ali na casa de Judas, quando Ananias chegou lá, que impôs as mãos sobre a cabeça dele. Aí o versículo 18 diz assim: e logo que caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Diga glória a Deus e dê uma salva de palmas para Jesus, enquanto o pastor Edivaldo toma aqui uma água. Então, meus queridos irmãos,
nós estamos vendo aqui que a pessoa pode receber o Espírito Santo e não ser cheia do Espírito Santo naquele momento. Mas também há situação que a pessoa pode receber o Espírito Santo no ato da conversão dela, e ser cheia do Espírito Santo, como aconteceu ali em Pentecostes. Os irmãos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Pois bem, Paulo foi cheio do Espírito Santo, mas não se vê aqui Paulo falando em línguas no ato do seu batismo no Espírito Santo. Porque existe uma corrente teológica, principalmente de muitas igrejas pentecostais, que diz que a pessoa, a principal evidência do batismo no Espírito Santo é se a pessoa falar língua estranha, é se a pessoa falar línguas. Quer dizer, que se a pessoa não falar línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo. Eu não creio assim. Eu vou explicar o porquê. E aqui Paulo foi batizado com o Espírito Santo, e ele não falou línguas aqui, pelo menos a Bíblia, o texto não diz. Mas depois ele foi cheio novamente do Espírito Santo, e ele começou a aparecer, a fluir de dentro dele, né? A fluir pelo Espírito Santo os dons espirituais. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, mas Paulo, mesmo não falando línguas estranhas no ato do batismo, eu digo que ele não falou no ato do batismo, irmãos, é melhor atentar para isso aqui, porque nos outros casos a Bíblia diz, quando a pessoa falava em língua, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui no caso de Paulo não fala isso, mas isso não quer dizer que ele não falava língua estranha, ou línguas, as demais línguas. Ele falava língua sim, não só apenas as línguas, o dom que ele tinha, mas ele tinha vários dons. Olha, irmãos, aí aqui diz o seguinte: mas Paulo falava em línguas e tinha outros dons, e ainda orientava os irmãos, ou seja, a igreja. Agora vamos lá para 1 aos Coríntios, no capítulo 14. É bom, irmãos, olha, para você entender a Bíblia, não é só lendo um versículo separado não, tem que ler toda a Bíblia. É como sempre diz aqui o pastor Roberto Barbosa, muito conhecedor da Bíblia, exegese, da interpretação bíblica, e eu tenho aprendido muito com ele também. Então veja aqui, irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 14, eu vou ler do versículo 18 em diante. Diz assim, preste bem atenção, olha aqui, do 18 em diante que eu falei, foi isso? Isso, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz assim: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que, olha aqui, irmãos, é aqui que eu quero continuar com o meu pensamento. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia, a palavra profética vinda de Deus, não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir, olha aqui, isso aqui é interessante. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura,
Que estáis loucos? Já pensou, irmão? Porque a maioria dessas igrejas, que eu tenho todo respeito e amo os meus irmãos, estou falando o que diz aqui a Bíblia, né? Defende que todos que foram batizados com o Espírito Santo têm que falar língua estranha. E a Bíblia não diz assim. E até o apóstolo Paulo está dizendo. Já pensou se no culto todos os irmãos estivessem falando língua estranha? Falando língua. Aí entra uma pessoa que não tem o entendimento, vai achar que os irmãos estão loucos. Os irmãos estão entendendo? Se está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. Qual foi o versículo que eu fiquei? Qual foi o versículo? 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus. Deixa eu ver aqui onde eu quero ler mais aqui alguma coisa. Aqui. Deixa eu procurar aqui, mas aqui é um estudo, aqui é uma reflexão, estou dando para os irmãos aqui. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quanto muito 3. Está falando que na igreja, olha, irmão, aqui fala de ordem. Não está proibido falar em língua estranha na igreja, não. Os irmãos estão entendendo? Não. Se você tem dom de língua, você pode falar em língua estranha. Mas a Bíblia diz que fale 2, e quando muito 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Irmãos, porque existe o dom de línguas, mas também existe o dom de interpretação das línguas. Como é que eu estou falando língua estranha aqui, e ninguém está entendendo nada? Está entendendo? Não está correto isso aí. Hoje, nas igrejas acontece isso, e ninguém mexe, ninguém diz nada, porque já é um costume deles. Mas não é a forma como diz aqui a Bíblia. Os irmãos estão entendendo? Tem que ter ordem. A Bíblia diz, fale 1, 2, 3 no máximo, mas que tem alguém para interpretar. E é assim, não são os 3 de uma vez. Fala 1, aí tem o intérprete, fala, né? Está tendo de Deus a capacidade para discernir, para entender aquela mensagem da língua, e ela vai transmitir para a igreja aquela mensagem, se é uma mensagem de Deus, que é uma mensagem de Deus. Vamos lá. Fiquei aqui aonde, irmão? Me ajude aqui. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se na igreja não tiver alguém que tenha o dom de interpretar aquela língua, então o irmão deve ficar calado, ou orar só em espírito, só para ele e Deus. Ele vai se edificando. Entendeu, irmãos? Mas acontece também, irmão, já tem acontecido, da pessoa falar língua estranha e ela mesma interpretar. Entendeu? Eu fui batizado no Espírito Santo, irmão. Assim como eu me converti. E o pastor lá botava a igreja para orar, ensinava. Aí nós ficamos naquele fogo de querer essa experiência, de saber como é que era tudo isso. E eu todo dia eu orava, eu pedia. Até que um dia eu acordei no sonho. Eu estava sonhando na igreja, de joelhos, com os irmãos de mão dadas, e de repente eu senti assim um toque de um poder tão grande dentro de mim, irmão, que eu fiquei, sabe, de joelho, falando línguas diferentes, línguas estranhas. Aí nessa hora, eu comecei falando língua estranha mesmo. Aí a Lúcia, o que foi? Aí eu espantei. Aí eu podia ter deixado. E tem mais. Quando eu me espantei, eu continuei falando, e eu querendo dizer, Lúcia, eu falava outras palavras, que eu não tinha controle naquelas palavras. Foi um negócio muito, muito bonito na minha vida naquele tempo. E daquele dia, irmãos, eu passei um
tempo assim tão sensível ao Espírito Santo, que eu queria fazer a obra de Deus, eu queria pregar o Evangelho. Me veio uma alegria tão grande na minha alma. Eu cheguei para o meu pastor: pastor, eu quero pregar o Evangelho. Tu já quero pregar o Evangelho, pastor? Porque é uma das coisas, amado, que acontece quando a pessoa ela é revestida pelo Espírito Santo, quando ela é renovada, esse desejo, essa coragem de pregar o Evangelho. Aí o pastor preparou para eu pregar o Evangelho, sabe para onde? Num povoado do Maranhão, depois de Timon, perto de Matões, uma cidade chamada São José dos Perdidos. Foi lá onde eu preguei a palavra de Deus a primeira vez, e nunca mais deixei de pregar o Evangelho. Diga glória a Deus. Porque eu estava cheio do Espírito Santo. Teve uma época que eu esfriei, irmãos. Teve uma época que eu esfriei, porque eu tinha algumas debilidades, eu tinha ainda alguns vícios, alguns desejos, algumas vontades que entristeciam o Espírito Santo. Aí eu fui esfriando. Eu tinha problema de relacionamento em casa com minha esposa, eu era muito duro com ela. Aí eu fui esfriando, porque a Bíblia diz que nós não devemos esfriar, apagar, entristecer o Espírito Santo. E por isso eu esfriei um tempo, fiquei frio, eu fiquei dentro da igreja, mas sem sabor, como sal sem sabor, insípido. Fiquei ali, aquela luzinha ali de fósforo dentro da igreja ali. Só Deus sabia como é que eu estava. Depois eu pedi perdão a Deus e misericórdia do Senhor, e Deus me deu novamente a força do Espírito Santo. Então, amados irmãos, aí o apóstolo Paulo, eu vou continuar com essa mensagem na próxima quarta-feira. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, olha, para terminar ela, não é isso, irmãos? Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 29, tratando-se de profetas, fale apenas, aqui eu já falei, né? Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Enquanto um está revelando, o outro cala. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem o quê? Consolados. Tá certo, irmãos? Mas olha, irmãos, é por isso que quando o pastor Arnoldo, o pastor Serlan, o pastor Barbosa, eu e os demais obreiros, líder de célula, vai dizer assim: pastor, igreja, vamos orar por isso, e orar por isso, e orar por isso. Essa oração, ela pode ser feita individual, para alguém orar, e a igreja vai ouvir a oração da irmã e dizer, e confirmar: amém, Jesus. Tem que ouvir a oração da irmã. Glória a Deus, irmão. Porque se a irmã começar a orar, aquele pedido que o pastor fez, aí os irmãos começaram a orar ao mesmo tempo: eita, glória a Deus, aleluia. Aí a irmã vai dizer: oh Senhor, tem misericórdia daquela alma que está indo para o inferno, Senhor. Aí o irmão lá não está nem ouvindo direito, vai dizer o quê? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não está entendendo a oração da irmã. Os irmãos estão entendendo? Agora, se o pastor dizer assim: igreja, vamos fazer uma oração coletiva. Diga coletiva. Aquela oração todo mundo junto, em voz alta. Aí ele vai dizer o assunto: vamos orar pela salvação de nossas famílias. Toda a igreja orando. Aí todo mundo se levanta. Aí todo mundo vai abrir a boca e vai orar. Cada um pelas suas famílias. Eu vou orar pela minha. Depois eu vou orar pela oração, pela família dos irmãos. Os irmãos vão estar orando pela minha família. Todo mundo ao mesmo tempo. Aí como eu já sei que aquela oração é objetiva, específica, eu estou sabendo do assunto. Aí eu posso dizer: glória a Deus, Jesus. Aleluia, meu Pai. Eita Deus, é desse jeito mesmo, Senhor. Opera na família dos irmãos, opera na minha família. É assim, irmãos. Os irmãos entenderam? É por isso que o pastor diz assim: toda a igreja vamos orar junto. Não fique com a camarada não, meu filho. Abre a boca e vai orar. Pois nesse momento Deus pode estar te renovando no nome de Jesus. Olha, amados, quando os apóstolos aqui, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam com medo? Não. Eles estavam bebendo água? Não. Eles estavam numa festa de comes e bebes? Eles estavam? Não. Eles estavam fazendo o que, irmãos? Eles estavam orando, irmãos. Crente, para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado do Espírito Santo, para ele ter o derramamento do Espírito Santo, ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que ter uma vida de leitura bíblica, ele tem que procurar jejuar, se consagrar a Deus, para o Espírito, porque se você se consagrar a Deus,
Você vai mortificar a carne, porque o Espírito aparece, a unção de Deus, e você resistirá ao fumo, vai resistir aos vícios, vai resistir às pornografias, vai resistir qualquer tipo de coisas ilícitas, porque o Espírito Santo que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, eu quero ler aqui o capítulo 14. Isso aqui é muito interessante. O restante do estudo vai ficar para a próxima semana. Isso aqui eu não posso perder não, nem os irmãos também. Aí ele vai dizer assim, eu quero procurar aqui uma parte aqui, que diz assim, deixa eu ver aqui, 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Não é proibir, mas desde que seja o quê? Em ordem. Ou se naquela hora, olha irmão, ou se naquele momento que a igreja estiver orando coletivamente, e vir o desejo de você falar em línguas, pode falar, porque de repente Deus levanta um intérprete aqui na igreja, e ele vai interpretar a tua língua. Quando eu era pastor em Cristino Castro, irmão, aconteceu algo extraordinário. Lá nós orávamos muito. Eu era mais novo, todo vigor, toda aquela, sabe, aquela coisa assim de estar envolvido, estar em todo lugar. A gente vai envelhecendo e vai perdendo esse vigor, né, irmão? Físico, não é isso? Pois é. Teve uma época lá que eu comecei a jejuar, mas os irmãos, 21 dias. Não, 7 dias. Depois para 21 dias. Aí passamos para 40 dias. Aí teve uma época que oramos, que jejuamos durante 60 dias, até meio-dia. Quem pudesse passar uma coisinha, passava. Entendeu, irmãos? Mas até meio-dia. Glória a Deus, irmãos. Houve um grande avivamento naquele lugar, naquela igreja. E através daquela igreja, irmãos, aleluia, aqueles irmãos cheios do Espírito Santo, aqueles irmãos alegres, felizes, aqueles irmãos que resistiam ao diabo, resistiam ao pecado, irmão. Aqueles irmãos saíram pregando o evangelho, anunciando, convidando para vir à igreja. Não tinha medo, irmão. De domingo era lotada a igreja. E lá nós botava a palavra de Deus para cima dos irmãos. Ali pessoas vinham de outras igrejas, irmão, do outro lado do Rio Gurgueia. Vinha pessoa, família. Quando chegou na igreja, o irmão disse: pastor, vem uma família aí que ela é endemoniada. Eu digo: pois se vier Jesus vai operar. Louvado seja Deus. E essa família veio, amado. Irmãos, não precisou nem esperar a pregação. Na hora do louvor, uma senhora lá, irmãos, ela saltou desse banco e saiu rolando por detrás desse banco. Irmãos, só ficou eu dentro da igreja e ela. Todos os irmãos saíram e ficaram pela janela. Eu digo: vamos embora, cabra de medroso, entendeu? Eu com brincadeira com os irmãos, né? E aí, irmão, eu caminhei para essa mulher e nós oramos, eu orei, repreendi no nome de Jesus, dei ordem em nome de Jesus, irmãos. Pelo menos naquela hora saiu, ela foi embora, né? Em nome de Jesus. Então, amados irmãos, é isso que Deus quer. A igreja cheia do Espírito Santo, irmão. É uma igreja corajosa. É uma igreja ousada. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Nós precisamos, irmãos, buscar esse grande renovo, esse grande avivamento para a nossa vida, orando, meditando, buscando, jejuando e se desviando do mal e pedindo a Deus: Senhor, me enche do Espírito Santo para fazer a tua obra, para pregar o teu evangelho. Irmãos, crente cheio do Espírito Santo, ele é um crente corajoso, ele não é um crente medroso, é um crente que vai, que entra, vai numa penitenciária, ele vai numa favela, ele vai em qualquer lugar e prega o evangelho e ninguém segura ele, irmão. E Deus honra, e almas são rendidas aos pés do Senhor Jesus. É isso, irmãos. Enquanto nós estivemos aqui cobrando, mas o quarta-feira está desse jeito, mas aí não sei o que, não, irmãos, nós temos que aqui orar, cada um de nós buscando o revestimento, o batismo no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aí você vai ver, olha, aqui em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, Pedro, irmãos, que outrora tinha negado a Jesus perante as pessoas, ele se levantou diante da multidão e começou a pregar o evangelho. Ali tinha gente de várias nações, línguas diferentes,
E Pedro então, amado, pregou o evangelho, pregou a palavra de arrependimento para aquele povo, dizendo que o povo disse: o que eu quero é receber esse negócio aí, o que é que eu faço? E ele disse: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quais 3.000 almas aceitaram a Jesus? Deixa eu procurar aqui em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2. Onde é aqui? Quais 3.000 almas? Me ajude aí, irmãos, os irmãos que estão. Versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41, por favor, coloca aí. Olha aí, irmão. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Um homem pregando o evangelho. Certo que ali tinha uma multidão de pessoas, muito mais. Entendeu, amados? Amados, ali foram 120 discípulos, 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ali, amado, começou uma grande revolução espiritual naquela região. A obra de Deus cresceu intensamente, irmãos. Irmãos, se vocês, a partir de hoje em diante, se colocarem na posição diante de Deus, em jejum, em oração, leitura bíblica, vigilante, para não cair em tentação, irmãos, Deus vai te batizar, vai te encher do Espírito Santo, e tua vida nunca mais será a mesma. A vida desta igreja nunca mais será a mesma, porque aqui será uma igreja avivada. Aleluia. E eu profetizo a partir deste momento, essa igreja, um grande avivamento, né? A Igreja Batista Nacional de Teresina. Ô, meu irmão, vai dar 9 horas, uma pena, mas é assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Nós temos o caso também aqui de Cornélio. Cornélio, quando recebeu o Espírito Santo, também foi cheio naquela hora. Atos capítulo 10, versículo 44 em diante, vai dizer assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Nesse caso aqui também, eles falaram língua estranha, eles falaram línguas e começaram a glorificar a Deus. Mas às vezes, irmão, pode não vir com línguas, mas pode vir com o gozo, com a alegria do Espírito Santo. Aí você começa a profetizar a palavra de Deus, o que Deus colocou no teu coração. Aí você começa a adorar a Deus de uma maneira diferente, que as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: mas tu não era assim, o que aconteceu contigo? Sabe o que é isso, irmão? É porque você foi batizado no Espírito Santo, é porque você foi cheio do Espírito Santo. Que gostaria de ser cheio do Espírito Santo aqui? Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Diga assim: Senhor Jesus, derrama sobre mim o Espírito Santo para me capacitar para fazer a tua obra. Diga glória a Deus. Irmãos, essa oração não fica só aqui não, irmãos. Não, irmãos, olha, esse dia eu estou fazendo o quê? Eu estou orando mais do que os demais dias. Deus está me levando a orar mais. Deus está me levando, irmãos, a eu estar pedindo a Deus esse grande renovo. Deus, eu estou pedindo a Deus: Senhor, eu quero renovo, eu quero renovo. Eu quero, Deus, que venha a fluir em mim os dons espirituais para fazer a tua obra. Eu lembro, amados, que eu ia dizer agora há pouco e eu esqueci.
eu mudei de assunto, que lá em Cristino Castro, no dia de domingo, a igreja pegou fogo assim no espírito. Aí a irmã Ivonete, eu já estava morando em Brasília, a irmã Ivonete, e lá ela começou a falar a língua estranha. Aí de repente o Espírito Santo me deu o entendimento daquela palavra. E ela estava falando, ela falava em língua estranha, mas eu entendi em português. Os irmãos estão entendendo? Eu entendi no coração em português, irmãos, na minha língua. Foi coisa maravilhosa. Irmãos, isso aí, todo crente precisa buscar os dons do Espírito Santo. E ela ia falando lá, e eu ia entendendo aqui. Ela falou o nome de uma pessoa. Eu digo, tem uma pessoa aqui assim, por nome assim, que a irmã está falando. Aí a pessoa levantou. Deus está dizendo que tem uma pessoa aqui que esses dias pensou em se matar. Quem é a pessoa? A menina se levantou lá, até filha de uma irmã lá da nossa igreja. Ela se levantou chorando. Irmãos, aí Deus foi falando. Eu digo, vem aqui para frente que nós vamos orar. Aí nós oramos, repreendendo o espírito de morte, o espírito de suicídio na vida daquela jovem. Louvado seja Deus, amado. Você quer ver vitória, amados irmãos? Você quer ver o agir de Deus através de você? Entra por esse caminho e comece a pedir a Deus o batismo no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amados irmãos, 9 horas, vou deixar aqui para a próxima semana. Quem gostaria que eu continuasse com essa palavra na quarta-feira? Tem muita coisa aqui, irmãos. Batismo no Espírito Santo. Fiquemos de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, aleluias. Esse assunto é um assunto muito forte. Temos muita coisa aqui. E vamos explicar depois para os irmãos, na continuidade. Que nós não temos nada contra a quem crê de um jeito ou crê do outro. O importante é você receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo te capacitar para fazer a obra de Deus. A maioria dos batistas nacionais, a maioria dos membros das igrejas batistas nacionais acreditam assim, a maioria deles. Eu posso dizer assim, porque eu já ouvi o pastor, presidente da Ormiban do Brasil, né, nacional, falando isso aqui numa reunião que nós tivemos aqui. Ele disse o seguinte, irmãos, nós batistas nacionais acreditamos assim, pelo menos a maioria. Ele falou assim, que a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo. Pode vir com línguas, pode, mas também pode vir sem a língua estranha e vir com outros dons. Tem o dom de visão, o dom de interpretação, o dom de revelação, o dom de milagre, e vem vários dons, amados irmãos. Então não se preocupe, irmãos, apenas em ser batizado com o Espírito Santo para falar a língua estranha, não. Sabe por quê? Porque não foi isso que Jesus disse, mas também não é proibido. O Espírito Santo é quem dá. Agora o objetivo, amado, do batismo no Espírito Santo, diga comigo assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, e na Judéia e até os confins da terra. O batismo com o Espírito Santo é para dar poder para a igreja, é para dar poder para o crente, é para capacitar o crente com poder, com unção, com alguns dons espirituais, para fazer a obra dele, para pregar o evangelho com a autoridade do Espírito Santo. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos, irmão. Então, amados, quem é de vocês que vão se comprometer hoje em buscar o batismo com o Espírito Santo? Levante sua mão, mesmo na sua casa, irmãos, mesmo na sua casa. Você pode orar dentro do seu carro. Agora não vai orar de olhos fechados no seu carro, não. Pode orar em espírito, de olhos abertos. Eu quero convidar vocês todos para vir aqui à frente, em nome de Jesus, e vamos orar aqui em nome do Senhor, pedindo o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Quer vitórias? Abre o teu coração para o derramar do Espírito Santo na tua vida. Quer vitória, amado? Pastor, eu quero ser um crente usado por Deus. Pastor, eu quero ser um crente ousado. Pastor, eu quero ser um crente que tenha unção. Eu quero ser um crente para ser usado por Deus, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. Não diga eu quero ser batizado para falar língua estranha. Eu quero ser batizado para ter visão. Não, irmãos. Peça para Deus te batizar, para você receber poder, aleluia, para pregar, para anunciar o evangelho. Os dons são consequências que Ele te dá, que são as ferramentas para você ir e fazer o serviço com autoridade. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a orar agora.
Comece a orar, irmãos. Comece a orar. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui esse culto orando e desejar aos irmãos que estão em casa a graça e a paz do Senhor Jesus. E os irmãos que estão em casa queiram vir quarta-feira também, porque quarta-feira vamos estar aqui ainda, continuando as 4 quarta-feiras, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então venha quarta-feira no nome de Jesus. E aos irmãos que estão em casa, a graça e a paz e uma boa noite em nome de Jesus. E os irmãos que estão aqui, 5 minutos de oração, amado. Você vai abrir a sua boca, não vai ficar com a boca fechada e nem olhando para mim, por favor. É só você e Deus. Olhe para Deus e comece a pedir.